Tudo bem? A paz do Senhor, igreja? Vocês estão bem? O tempo virou, esquentou, esfriou. Hoje teve todas as estações hoje. Convido vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a partir do verso 1. Uma das coisas importantes que é tratado na Bíblia, né? E a razão da nossa conversão, sempre quando a gente fala sobre a conversão de algo, a gente fala sobre a desistência de um certo caminho e a permanência em um novo caminho. Só que para a gente conseguir tomar a decisão, né, da gente virar e mudar este caminho, essa mudança de rota, primeiro a gente precisa entender em que rota nós estávamos. Antes da gente entender, se a gente não compreender em que rota nós estávamos, nós não conseguiremos produzir algo que a Bíblia chama de frutos de arrependimento. Para muitas pessoas a vida cristã é suficiente quando há o arrependimento. Então, para muitas pessoas vivem, né? E às vezes a gente se posiciona dessa forma, parecendo que a nossa vida vai ser suficiente se simplesmente nos arrependermos daquilo que nós fizemos. Mas a palavra de Deus, ela fala sobre algo chamado o fruto do arrependimento, e é um pouco do que a gente vai tratar aqui nessa noite. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós agradecemos o teu nome. Obrigado por ter nos escolhido, por nos ter dado a oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pela nossa igreja. Abençoa, Senhor, o nosso ministério. Envia trabalhadores, envia pessoas. Alcance os pecadores, Senhor Deus, e que possamos ser instrumentos de levar a tua palavra. Para isso, nós precisamos ter a tua palavra em nós. A tua palavra precisa ser impressa em nossa alma. A nossa vida precisa resplandecer ela. E as nossas atitudes precisam santificar o teu nome, assim como o Pai Nosso, ensinado por Jesus, nos mostra, Senhor. Então que o Senhor possa falar conosco, que nós possamos compreender, que o seu Espírito revele a tua palavra a nós e que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, vivendo, resplandecendo e transparecendo a transformação em que o Senhor trouxe à nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Qual que é o contexto disso? Jesus já tinha morrido, tinha sido crucificado, tinha ressuscitado e tinha subido aos céus. Os apóstolos, né, os discípulos, eles continuam o trabalho de Cristo, eles continuam pregando o Evangelho e eles certamente eram pessoas muito conhecidas naquela região. Eles continuavam com seus compromissos ali, né, principalmente nas sinagogas, de ensinar, de pregar às pessoas, e nisso eles estavam em mais um dia, né, da sua rotina, e em que acontece esse caso. Então Pedro e João estavam andando juntos aqui. Opa, calma aí. Começou um negócio de propaganda na Bíblia aqui que está me matando. Bom, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Então a gente pode ver aqui que eles tinham um ritual, né? Eles cumpriam ali com um compromisso, né, de ir às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. A gente vai caminhar um pouquinho sobre esse texto. Então o que estava acontecendo aqui? Estava indo no templo, e nesse templo tinha um aleijado ali, né, de nascença, em que ele era levado por alguém, e ele era deixado todo dia ali na porta do templo. A primeira coisa que a gente pode ressaltar nesse texto é o seguinte: existia um compromisso, existia um ritual que esse aleijado de nascença ele fazia. Ele ficava sempre à porta do templo, tá? E ele ficava lá todos os dias. E o que acontecia? Ele não entrava no templo. Ele sempre ficava à porta do templo. E a primeira coisa que a gente pode tirar desse texto, né, desse acontecimento, é que por conta da condição que ele tinha, ele não cultuava de fato a Deus. Ele não entrava na presença, ele não ia junto com os discípulos, ele sempre ficava à porta do templo por conta da condição em que ele se encontrava. E muitas vezes a gente se vê nessa situação. O que acontece com esse aleijado? Ele sabia o nome dos discípulos, ele conhecia quem ia, ele interagia com a galera,
ele cumpria com o compromisso dele, ele sempre estava no templo, todo mundo que era do templo conhecia ele, mas ele não tinha relacionamento com Deus. Ele cria nisso, ele frequentava isso, ele cumpria com todos os seus compromissos ritualísticos, mas mesmo assim ele não tinha relacionamento. E o primeiro ponto a gente refletir sobre isso é qual é a área da nossa vida que nos impede de fato ter um relacionamento. O que muitas vezes faz com que nós fiquemos à porta do templo e que mesmo a gente interagindo, conhecendo as pessoas, conhecendo o corpo de Cristo, interagindo com o corpo de Cristo, sabendo o nome de todo mundo, sabendo quem que é, o que deixou de fazer. Então imagina que ele conhecia Pedro e João. Por que ele conhecia Pedro e João? Ele conhecia porque era discípulo de Cristo. E como que Cristo era conhecido naquela região? Como alguém que curou todos os enfermos. Diz que ele curava todos os doentes, a região que ele passava. E mesmo assim ele ia à porta do templo para pedir o quê? Para pedir esmola. Não parece uma loucura? Ele pedia algo que ia o quê? Pelo menos satisfazer aquele dia dele, mas não ia mudar a vida dele. A condição dele era o que fazia com que ele precisasse pedir esmola, mas mesmo assim ele ficava satisfeito com aquilo. Então essa condição, ela era tão cauterizada na vida desse aleijado, em que ele achava suficiente ficar à porta do templo pedindo esmola. O que isso significa? Qual que é esse comportamento trazido aos dias de hoje? É quem é satisfeito, eu vou uma vez por semana, é o dia de agradecer, né? E aí eu vou lá, recebo uma oração, recebo uma esmola de alguém, peço uma oração para alguém, e aí eu volto para minha casa e a vida continua, eu continuo aleijado, eu continuo com essa dificuldade, eu continuo me enganando que a carne é fraca como se isso fosse um argumento, eu continuo com aquele pecado de estimação, a minha condição de aleijado continua e eu continuo sem entrar no templo e sem ter um relacionamento. E como que é o comportamento aqui de Pedro e João, né? O que eles falam para ele? A primeira coisa que ele fala é o seguinte: cara, olha para a gente, olha para quem que está pedindo esmola. E isso pode ser entendido de duas formas, né? Primeiro, olha o que você está pedindo para a gente. Se a gente não se lembra, né? Mas após Cristo ressuscitar, os apóstolos tinham uma palavra neles de que eles iriam impor a mãos e os doentes seriam curados, em que eles expulsariam demônios. A gente vê a sombra de discípulos curando, a gente vê a roupa de discípulo curando. Ele está dizendo, olha o que você está pedindo para a gente. Olha para quem você está pedindo, olha para mim. É isso que ele diz para o aleijado. Então ele fala para ele o quê? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhes dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Continuando aqui no versículo 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos dos homens ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aí ele entrou no templo. Então, essa transformação foi o que permitiu com que ele tivesse, de fato, o comportamento. Então, assim, existem muitas situações em que a gente se encontra e que vai nos impedir, nós mesmos iremos nos impedir. Nós iremos ter um paradigma de que vai nos impedir de ter um relacionamento. Ele não podia pedir para alguém deixar ele dentro do templo? Poderia. Por que ele ficava na frente? Porque ali ele conseguiria a esmola, que é o que ele queria. O paradigma dele fazia com que ele não conseguisse acessar a ter um relacionamento direto com Deus. O impedir de cultuar, o impedir de viver uma plenitude com Deus, por conta da situação em que ele se encontrava e o paradigma que ele tinha. E às vezes a gente enfia na cabeça isso. Às vezes o nosso pecado de estimação, ele vira aquela coisa seguinte: não, eu não posso ir na igreja porque eu fiz aquela coisa. Não, eu não posso ter esse relacionamento por causa daquilo lá. É porque eu sou aleijado, então vou fazer o seguinte, eu vou ficar na porta. Eu fico na porta do templo, aí alguém me dá uma esmola, eu volto para casa feliz, eu gasto aquela esmola e amanhã eu já nem sinto mais que eu sou cristão. Então, esse é o comportamento que aconteceu. E aqui a gente pode virar, né, a análise desse comportamento, a refletir sobre o que aconteceu com o contato dessa pessoa com dois verdadeiros discípulos, né, Pedro e João. Esses discípulos, eles têm um encontro com esse aleijado, e o que acontece com esse aleijado, né? Ele sai, né, desse encontro curado. Pedro e João, ele diz para ele: eu não tenho prata nem ouro, eu não vou dar aquilo que você precisa, aquilo que você quer, mas eu vou dar aquilo que você precisa. E esse é o comportamento que a gente deve ter hoje. Quando as pessoas se aproximam de nós, quando as pessoas pedem algo para nós, a gente só consegue dar aquilo que elas querem? Como elas têm saído da nossa presença? Elas têm saído cheio de presente? Elas têm saído cheio de dinheiro?
Ela tem saído cheio de carinho, cheio de abraço? Ela tem saído cheio da presença? O que nós temos para oferecer às pessoas? Sabe? Então, o que ele disse aqui é o que foi dado a eles. E mesmo que tivesse sido dado a eles riquezas, mesmo que tivesse sido dado a eles, a gente não sabe qual era a condição deles naquele momento. A gente sabe que pessoas deram tudo para o ministério de Cristo. Mas o que ele diz é o seguinte: tem algo que foi me dado e é isso que eu vou dar. E isso a gente pode pegar com todos os nossos relacionamentos, com todos os nossos comportamentos, né? Então, assim, como nós temos contribuído para a igreja em que estamos, como nós temos contribuído à família em que pertencemos, como nós temos contribuído aos nossos amigos, eles têm saído da nossa presença com o quê? Quando as pessoas lembram do encontro que tiveram conosco, elas lembram do quê? Elas lembram de serem curadas, ou elas lembram de algo que elas ganharam, de algo que fizeram, ou de uma esmola que você deu? Então, esse é o comportamento que a gente deve ser estimulado a ter quando a gente fala sobre verdadeiros discípulos. Essa era a diferença da multidão. Porque não tinha pessoas que ajudavam ele? Tinha gente que todo dia buscava esse aleijado e deixava ele na porta do templo. Olha que gente legal. E essas pessoas, por que elas levavam ele lá? E voltavam embora para casa? Não, elas entravam na igreja. Olha quem ajudava ele. Quem ajudava ele eram cristãos, eram pessoas que acreditavam em Deus. Quem acreditava nele eram pessoas que frequentavam a igreja. Eram pessoas que frequentavam o mesmo lugar que os discípulos de Cristo. Mas eram pessoas que eram satisfeitas a quê? Eu te levo lá. Mas nunca fez uma oração por ele. Mas nunca creu ou ensinou ele, ou estimulou, ou incentivou a de fato buscar cura. Nem mesmo de levar ele para dentro do templo. Então, quando a gente analisa esse caso, a gente também pode ser incomodado de que às vezes nós fazemos isso com as pessoas da própria igreja. Será que nós temos sido pessoas que temos levado os outros somente à porta do templo? Ou a gente tem sido a pessoa que tem tido a ousadia de pegar aquele pecado, aquele problema, aquela dificuldade que aquela pessoa tem enfrentado e profetizar a cura ou a mudança? Será que vai precisar que Pedro e João, quem é o Pedro e o João, né? Quem é? Aonde eles estão? Né? Por que todos os dias? Então aqui fala que era todos os dias, ele sabia o nome das pessoas. Olha quanto tempo pessoas que se diziam cristãs, pessoas que se comportavam como cristãs, pessoas que cumpriam os ritos cristãos, o ajudaram, levando ele à porta do templo e nunca oraram por ele, no máximo deram uma moedinha. E às vezes a gente se comporta dessa forma, né? Então, às vezes, a gente se posiciona disso. É o que? Eu ajudo, eu paguei uma conta de luz ali para aquela pessoa, é porque eu ajudei ela a levar não sei o quê, é porque eu ajudei ela a fazer... Mas você já orou por ela? Quantas pessoas você pode dizer que você acompanha e etc. Mas quantas vezes você orou por essas pessoas? Quantas vezes você orou? Quantas vezes você deu alimento a essas pessoas? Então, o que Pedro e João ele nos mostra aqui é que eles chegaram para ele e falaram o seguinte: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu vos dou. E fala para ele, levanta e anda. Então, a gente precisa ser estimulado a imaginar como as pessoas têm saído a partir do momento em que elas nos encontram. E caminhando aqui, né, nesse texto mesmo, no versículo 9, quando todo o povo o viu andando, aqui é no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o versículo 9. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Tá? Então vamos dizer que a gente cumpriu a tarefinha até aqui, né? A gente tem feito o papel de cristão, nós não temos sido pessoas que as nossas dificuldades têm nos limitado a entrar no templo. Enquanto discípulos, nós temos sido pessoas em que as pessoas se encontram conosco, que saem da nossa presença, sentindo a presença de Deus, em que temos dado o mais importante a elas. E o que isso vai causar? A palavra de Deus ela mostra muitos casos, né? Jesus aconteceu muito isso, e aqui Pedro e João, acontece a mesma coisa com eles. Isso dará, né? Quando você cumpre o seu ministério com excelência, quando Deus te usa em plenitude para você cumprir o seu trabalho com excelência, aquilo que você executa com excelência, Ele te dará notoriedade. O que aconteceu quando essa pessoa foi curada? Chamou atenção, as pessoas ficaram admiradas com isso. Então, Pedro, ali, João, eles foram pessoas, eles viraram influencers ali naquele momento.
As pessoas falaram, que isso? O que aconteceu aqui? Eles foram impactados com isso. Certo? Quando a gente cumpre o nosso ministério com excelência, nós teremos notoriedade, nós teremos poder de influência sobre isso. Nós teremos, a nossa imagem, ela virá em evidência com isso, a partir disso. Só que então vamos aprender aqui o que acontece, né, a partir desse momento. Qual o comportamento, então, que nós devemos ter a partir do momento em que cumprindo o nosso ministério, nós acabamos chamando atenção por isso. Principalmente, isso pode ser não somente a questão da cura, mas a oratória, o comportamento, a facilidade de fazer relacionamentos, as pessoas que são educadas, as pessoas que sempre são envolvidas, isso acaba trazendo notoriedade. E qual é o comportamento que Pedro e João também nos ensina a fazer isso? Então, continuando no versículo 11, ele diz, apegando-se o mendigo a Pedro e João, que todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, aqui a gente vai ver como se comportar a partir do momento em que a vida, né, em excelência, em plenitude, ela acaba nos causando notoriedade e influência. Ele lhes disse, israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? A primeira coisa que a gente deve fazer quando Deus nos coloca em uma posição de evidência é que nós devemos entender que aquilo ali foi Deus que fez. Toda vez que nós ganhamos notoriedade ou visibilidade, ou de fato alguém agradece por algo que nós estamos simplesmente cumprindo o nosso papel enquanto cristão, a gente tem uma obrigação de devolver a glória a Ele, porque ela não é nossa. A maturidade de Pedro a enfrentar isso, a primeira coisa que ele diz é o seguinte, por que vocês são surpreendidos? Vocês acham que é a gente que fez? Não, vocês não entenderam, vocês não estão entendendo nada. E sabe por que essa galera ficou surpreendida? É porque essa galera não cria nisso. Porque se elas crescem nisso, elas tinham feito isso antes. Elas já tinham feito essa oração antes. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é não fique com nenhum mérito daquilo que não é seu mérito. Não fique com mérito ou com a glória daquilo. Sabe? Não seja apaixonado, não deixe ser envolvido com o fato das pessoas falarem, ai como ela é boa, ai como ele é bom, nossa como ele é agradável, nossa como ele me ajuda. Quando você vê uma pessoa com isso, você tem que ter esse comportamento de Pedro. As pessoas não chegam para ele julgando ele, as pessoas chegam para ele ovacionando eles, falando, uau, que maravilhoso, ele já corta na hora, ele fala, por que vocês estão surpresos? Vocês acham que é a gente que fez por poder ou piedade? E aqui é interessante que ele dá duas coisas. A gente normalmente começa a falar, e a gente tem às vezes um comportamento de entender essa palavra como? A gente fala, não, mas nossa, foi tudo, é o poder de Deus, né? Não, porque nossa, é a bênção de Deus na minha vida eu poder te ajudar. Não, mas é porque graças a Deus que Ele tem permitido. Mas assim, é o poder, mas ele diz as duas coisas. Ele não diz somente o poder. Ele fala, você acha que a gente fez por poder ou piedade? Então o que ele está dizendo? Não foi nem por poder, e nem por piedade do que? Não, então, mas é que Deus tem me abençoado porque eu tenho buscado. Como se a bênção de Deus, como se a graça de Deus, como se o poder de Deus fosse sinérgico. Em que a gente fizesse ali os 50% da equação. Então, eu estou tendo esse poder, eu estou tendo essa permissão, não é porque eu estou fazendo, é porque é meu braço, é porque é meu mérito. Então, tem parte do mérito ali. Não, 50% é de Deus. Não, é 100% dele. Não é nem por poder e nem por piedade. Porque até mesmo aquele momento de piedade, aquele momento de compromisso, tudo aquilo só é permitido porque Deus permite. O dia que você acorda, você só acordou porque Deus permitiu. A força que você tem de executar o seu trabalho, independente que seja, você só tem porque Deus te deu o trabalho, te deu a saúde, te permitiu ter aquela posição de influência. Então ele diz, não foi nem por nosso poder e nem por nossa piedade. Não foi nem porque a gente consegue fazer e nem porque a gente fez alguma coisa que permitiu isso. Porque se a gente acreditar nisso, então a gente vai ter que entender que até mesmo o burro que já foi usado para falar e para ser canal de Deus, então ele tinha piedade também, ele estava fazendo o trabalho dele. Então isso é o comportamento em que a gente deve ter a respeito disso. Então ele continua fazendo o quê? O que Pedro está fazendo aqui? O que ele chamou para si quando aconteceu? Ele viu que ele teve atenção. O que ele começa? Que ele começa a pregar. A primeira coisa que ele faz, ele transforma aquele momento de milagre em pregação. Porque milagre que não converte em pregação, milagre que não converte em conseguir aproximar as pessoas que viram o milagre, não se aproximar de Deus, aquilo milagre não serve para nada.
O milagre que não gera conversão, que não gera arrependimento de pecado, ele não serve para nada. Eu costumo dizer, e não é essa frase é minha, nem esse entendimento, mas João era muito sábio em chamar os pecados de sinais e maravilhas. Por que sinais? Porque eles sempre apontam para algo, eles nunca são algo em si. Uma placa do hospital, ela só aponta para onde vai o hospital, ela não é o hospital. Então o milagre ele aponta para algo. Então esse milagre apontou para Cristo. As pessoas ficaram maravilhadas com aquilo. Ele começa a pregar. E qual que é a pregação que ele prega? Qual a pregação que nós devemos pregar, né? Como que a gente vai ser um poder de influência a gerar ao cativo, né? A trazer liberdade ao cativo? Ele começa aqui pregando, né? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Ele começa, antes da mensagem boa, vem a mensagem ruim. Antes deles falarem a parte boa, eles falam a parte ruim. Eu vejo que tem muita pregador hoje, principalmente na internet, que é muito bom de pregar a parte boa, mas tem uma dificuldade de pregar a parte ruim. Isso aqui é uma pregação para quem é gentil. Isso aqui é uma pregação para quem eram os israelitas que não criam em Jesus. Essa pregação ela não começa com a parte boa, ela começa com a parte ruim. Porque não tem como você convencer alguém de arrependimento se ela não souber o que ele fez. Não tem como. Eu chego pro Lucas e falo assim, ô Lucas, é o seguinte, cara, tudo que você está me devendo não precisa pagar não. Ele vai falar, mas não estou devendo nada para você. Que sentido vai fazer essa frase para ele? Que sentimento isso vai trazer para ele? Ele não vai voltar para casa dele do mesmo jeito. Agora se eu contar para ele, não, cara, ó, aqui, ó, aconteceu isso aqui, ó, seu carro bateu, eu arrumei lá, ficou em 15 mil reais, mas você não precisa pagar. Aí ele vai mudar o sentimento dele. Porque antes da notícia boa tem que vir a notícia ruim. E às vezes a gente recebe a notícia que a gente foi arrependido, que Jesus perdoou os nossos pecados e que a nossa vida foi transformada. Às vezes a gente escuta tanto aqui que a gente foi salvo e que a gente foi salvo do pecado e que a gente foi liberto, mas a gente nem sabe do que. A gente nem reflete do que a gente foi salvo. A gente nem reflete o que a gente fez. A gente tem dificuldade de saber o que de fato a gente foi, qual é de fato o pecado em que cometemos. O que é de fato a salvação de Jesus. Então, antes de Pedro e João eles pregarem sobre a boa notícia, ele trazer as boas novas, ele traz a parte ruim. Ele vai falar, eu vou falar para vocês que vocês estão perdoados, mas eu vou falar primeiro do que vocês estão perdoados. Tá? E essa pregação, ela não é somente para esse povo, ela é para nós. Porque todas as vezes que nós negamos o sacrifício de Cristo, toda vez que nós vivemos afastados ao que é a vontade da palavra, toda vez que nós negligenciamos o estudo da palavra, ao cumprimento da palavra, ao nosso comportamento, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está falando para Pilatos o seguinte, mata Jesus, é melhor soltar Barrabás, ele pelo menos fazia alguma coisa pela gente. Não sei se vocês sabem por que o povo gostava mais de Barrabás do que de Jesus. Mas Barrabás, ele era de uma... Tem que lembrar o nome do grupo. Mas existiam os fariseus e existiam os... Não, mas ele era o zilote. Ele era um zilote. Acredita-se que o Barrabás, ele era um zilote, porque o pai dele era um zilote. E o que o zilote fazia? Qual era a diferença do zilote? É o seguinte, o fariseu, ele queria a influência política para ele conseguir mudar as coisas. Então ele ficava amigo do governador, ele ficava amigo do imperador, ele montava a escolinha dele, ele tinha Gamaliel, por exemplo, era um fariseu, mas ele que treinou Saulo. Então você fala, pô, mas como que ele era fariseu? Mas ele matava gente, mas era uma confusão assim. Mas ele era uma galera mais assim dos intelectuais. O zilote não. O zilote era o seguinte, o imperador conquistou o nosso santuário. A gente vai pegar um monte de espada lá, vai matar os soldados, vamos pegar de volta. Esse era o zilote. Barrabás, ele era um cara, ele não era um gentil, ele era um bárbaro, igual o filme mostra, né? Aquele cara todo sujo e etc. Não, ele era um cara que ele protegia a lei e ele mostrava como ele estava fazendo. O que ele fazia? Ele matava para conseguir proteger. Ele era um cara que ele fazia acontecia. E a gente, às vezes, hoje eu vejo que Jesus ele continuaria sendo escolhido Barrabás e não Jesus. Continuaria. Porque se a gente pegasse alguém hoje, sabe o que o zilote faria hoje? É o seguinte, ele pegaria algo que a gente, sei lá, que a igreja, vamos dizer algo que incomoda a igreja. Não sei, uma marcha da maconha, uma parada gay. O que o zilote fazia? Ele jogava uma bomba lá e matava todo mundo. Esse era o comportamento do zilote. Ele falava, não, nunca que vai acontecer isso. Ele pegava as pessoas que estão mexendo no santuário, a pessoa que invadiu uma igreja, pegava e cortava a cabeça. Era isso que o zilote fazia. Não, você não vai mexer na nossa lei, não.
É santo, isso é sagrado, e eu vou resolver com a espada essa parada. E Jesus não era esse cara. Então, quando chegou entre escolher um ou outro, a gente vai falar o quê? Um cara que só quer resolver conversando? Um cara que o imperador pega nosso santuário? Um cara que eles vêm aqui, tomam nossas coisas? Um cara que o imperador ignora a nossa religião, que nos persegue, e ele fala que a gente tem que dar outra face? Que ele tem que mandar a gente andar 1 quilômetro, a gente andar 2? Não, eu quero o outro lá que resolve com a espada e vai trazer liberdade para o nosso povo. É por isso que eles escolheram Barrabás. Então, o que Pedro e João estão dizendo aqui? Vocês escolheram ele. Vocês o negaram. É por isso que vocês têm que se arrependimento. É por isso que vocês precisam de perdão. É por isso que vocês precisam se arrepender. Então ele diz, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediu que lhes fosse libertado um assassino. É esse que é o assassino, é esse cara. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como os olhos podem ver. Você viu como que ele começa a pregação? Ele começa a pregação dele com a parte ruim. E isso a gente precisa entender essa parte. Sabe? Às vezes a gente fala sobre a hipergraça e a gente vê esse tanto de pregação e parece que a gente somos seres fofinhos, né? Ai, a gente é quase santo, né? É que às vezes a gente dá um vacilo e a gente não vê os discípulos pregando dessa forma, não. A primeira coisa que a gente tem que entender é sobre a nossa inclinação, é sobre o pecado em que a gente nasce abaixo dele e do que a gente tem que se arrepender. A gente é fruto desse povo, a nossa inclinação é de fazer a mesma coisa. Então, às vezes, a gente repete, às vezes, como se fosse um mantra, né? Ah, eu acho que se Jesus voltasse hoje, a gente mandaria matar ele de novo. E a gente acha isso normal? Até quando a gente vai achar isso normal? Será que a gente não tem que ter uma fé de que não, se Jesus voltasse hoje, com o nosso trabalho a gente iria entender que ele é o santo e o justo e a gente ia mandar prender, né, de fato, Barrabás e não Jesus? Esse é o entendimento, é esse nível de compreensão da palavra que a gente deve buscar viver. E aqui eles continuam no 19, no 18 aqui. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então é o seguinte, agora ele pode dizer que seu pecado vai ser perdoado, porque ele disse o que você pecou. Agora tem peso eles entenderem o porquê eles precisam de arrependimento, porque eles entenderam o que eles fizeram. Então a gente precisa buscar essa consciência antes da conversão. A gente não se converte porque frequentar a igreja é legalzinho, porque é bacana, porque é legal, porque tem alguém que está me acompanhando, porque minha vida vai melhorar, porque Jesus... Mas a gente tem que entender o que a gente fez, qual era a nossa vida. Se a gente não consegue separar isso, se a gente não consegue dividir e ser fácil de entender a vida anterior que a gente tinha, então tem alguma coisa muito errada. Então a gente precisa buscar que Deus nos revele isso. E também que a gente não esqueça disso. A gente não deixe esquecer disso. E como que a gente vai ver, né? Como que a gente consegue saber sobre a verdade deste arrependimento? Para a gente entender isso, né? Aqui a gente vê Pedro falando, né? Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Então o que ele está dizendo é o seguinte, vocês fizeram isso, mas é porque Deus permitiu, já era plano. Tá? Mas vocês se arrependam disso, para que vocês possam ter a vida eterna. Então vamos agora em Mateus, no capítulo 3, no verso 1. Bom, então como que a gente sabe se a gente de fato sabe por que a gente se arrependeu? Como que a gente consegue, então, saber, poxa, eu não sei se eu, de fato, sei que eu arrependi. Eu nasci numa família cristã, eu não fiz tanta coisa assim, eu acho que está tranquilo. Isso. Como que a gente consegue perceber isso? Para os judeus, né, eles compreendem que existiram dois grandes profetas, né? E principalmente os judeus que são messiânicos, eles acreditam em dois messias, João Batista e Jesus. João Batista é considerado tão grande quanto Jesus para eles. Porque João Batista,
ele foi profetizado, né? Ele era a personificação do que aconteceria, assim como Jesus, ele foi quem preparou o caminho. Então, não somente por ser primo de Jesus, mas ele tinha essa missão de preparar o caminho. E aqui a gente vê, né, no livro de Mateus, João Batista sendo introduzido. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, para o Senhor, façam veredas retas para eles. Essa palavra está em Isaías, no capítulo 40, no verso 3 ao 5. O profeta Isaías está dizendo isso. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Ele está citando o que Isaías falava. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre, fazendo associação ao mesmo comportamento de Elias, né? Também cumprindo a palavra de que viria aquele que continuaria o ministério de Elias. Mas o que eu quero trazer com isso? São dois textos, são dois entendimentos sobre esse texto. A primeira coisa é o seguinte: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para eles. Muitas vezes a gente vê João Batista sendo considerado um profeta. Mas a verdade é que João Batista não foi um profeta. João Batista foi uma profecia. João Batista, ele não foi somente... Quando Jesus pergunta: o que vocês foram fazer no deserto? Eles falam: você foi ver algum profeta? Eles falam: não, a gente foi ver algo que é mais que profeta. E João Batista era mais do que um profeta, porque ele era uma profecia encarnada. E qual que é o convite que João Batista nos faz? É ler as Escrituras, é entender a vontade de Deus de tal modo em que nós sejamos ela encarnada, em que ela se cumpra em nós, em que o nosso comportamento e aquilo que nós fazemos não seja simplesmente de profetizar, mas que nós sejamos essas profecias. Quando a palavra diz sobre o coração de Jesus e ser manso e humilde, é que nós entendamos tanto esse texto e que nós conseguimos ser essa profecia viva. João Batista, ele era uma profecia encarnada, ele era muito mais do que um profeta. Mais do que ser um profeta, mais do que ser um avivador, mais do que ser um preletor, mais do que ser um pregador, é ser aquilo em carne e osso. É ser a profecia, é ser a palavra, é ser o santo. É mais do que você fazer algo, é você ser aquilo. É essa que é o convite que João Batista nos faz. João Batista, ele vivia com tanta plenitude o que a palavra falava sobre ele, em que ele era a palavra acontecendo. Ele era exatamente aquilo. E o que ele era? E como que a gente faz para a gente ser isso? João Batista, ele não era a voz que clama no deserto. Ele era a voz do que clama no deserto. Ele não somente era uma pessoa que clamava por algo. Ele era quem representava aqueles que clamavam. Ele era quem dava a cara a tapa. Ele morre por isso. Ele morre por isso. Ele morre por conta de um casamento que não poderia acontecer. E que todo mundo estava julgando esse casamento, mas ele fala, ele começa a gritar da cadeia. Ele começa a condenar Herodes da cadeia. Ele fala: esse casamento não pode acontecer. Eles vão lá e cortam a cabeça dele. Porque é muito fácil a gente ser uma voz que clama. O difícil é a gente ser a voz do que clama. O difícil é a gente ser aquele que vai assumir aquela causa em que nos incomoda e resolvê-la. O nosso desafio é não ser somente mais um da multidão. E como que a gente é a voz que clama? A voz que clama é aquela pessoa que junta ali e reclama de alguma coisa. Nossa, podia mudar tal coisa. Nossa, que problema. Nossa, na igreja não tem um trabalho de alguma coisa. Nossa, que falta que faz na igreja ter tal coisa. Nossa, a gente é uma voz que clama. O problema é que essa situação só muda quando surge alguém igual João Batista, que personifica a palavra e vira a voz do que clama. Ele começa a representar aquela causa, ele começa a assumir aquela causa. Ele fala: eu serei a palavra encarnada. Eu não vou somente profetizar o que vai acontecer, eu vou ser o acontecimento. João Batista, ele nos motiva a ser isso. E ele continua, né, aqui. Vamos no verso 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, ele é super educado também, né? Aqui novamente a gente vê alguém pregando o evangelho para um gentil. Como que ele começa? Começa com a parte ruim, gente. A palavra de... Você quer perceber o que é um falso profeta? Ele começa muito fofinho e termina muito fofinho. Ele, sabe aquele vídeo que você vê: nossa, que fofinho. Eu não consigo achar uma pessoa que prega assim. Jesus não falava assim nem com os discípulos. Então ele começa muito educado aqui com pessoas que não conheciam o cristão. Olha como que ele trata o não cristão, né?
Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Aqui eu quero trazer o entendimento do que a Bíblia fala sobre arrependimento. É o seguinte, o mundo, né, e principalmente os sofismas e o falso cristianismo que é ensinado por muitas religiões, eles te dirão que é suficiente se arrepender. Que é suficiente você ficar envergonhado daquilo que você fez. Só que a Bíblia vai te dar um outro compromisso, você precisa dar um fruto de arrependimento. Qual é o fruto de arrependimento? O fruto do arrependimento, a gente pode pegar um exemplo. Paulo e Silas, eles estavam numa cidade, tinha ali uma vidente, e que ficava gritando, Deus maravilhoso, esse é servo de Deus Altíssimo, só que ela lia a mão, ela previa o futuro, era um demônio que estava nela. E Paulo fica irritado com ela, ele vai lá e ele expulsa o demônio dela. As pessoas que ganhavam dinheiro com aquilo, denuncia ele, ele vai preso. Nisso eles batem nele até ele quase morrer e prendem ele numa prisão. Né? Ele fica preso lá. E aí acontece o fato dele com Paulo e Silas, eles cantam na prisão, a prisão desaba. E o que acontece com aquele soldado que os prendeu? Ele fica com tanto medo que ele tenta se matar. Ele pega a espada, ele fala... E por quê? Quem que era Paulo? Paulo era o cara mais sanguinário que existiu. Paulo era o cara que ele foi líder da guarda pretoriana. É como se fosse o BOPE. Então assim, ele podia matar quem ele quisesse nos 7 reinos que existiam. Ele falava o idioma de todos. E ele era o único cara que não somente conseguia se comunicar com todo o reino, mas ele era de uma guarda que poderia matar sem explicar o porquê matou. E ele era o líder delas. Então esse era Saulo de Tarso. Então imagina que a fama dele era muito conhecida. Esse cara que bateu nele, que prendeu nele, imagina o que ele pensa quando esse cara está solto. Ele fala, eu acabei de quase matar esse cara. A cadeia caiu, você é louco, eu não quero ver o que ele vai fazer comigo, ele vai cortar minha cabeça, eu não sei o que, ele vai arrancar minha pele, entendeu? Eu não sei o que ele vai fazer. O que esse cara faz? Ele pega a espada e ele fala, eu vou me matar. Nisso Paulo grita e fala, cara, não mata, porque eu vou na sua casa hoje, eu vou abençoar a sua família hoje. E aí o que esse cara faz? Ele vai com Paulo para a casa dele e ele cura das feridas de Paulo. O que é fruto do arrependimento? Fruto do arrependimento é quando o agressor vira um cuidador. O fruto do arrependimento é quando aquele que roubava vira alguém generoso. O fruto do arrependimento é quando aquela pessoa que era grossa vira educada. Não basta simplesmente ser arrependimento. O fruto do arrependimento é aquela pessoa que era infiel nos relacionamentos, infiel nos compromissos e vira um exemplo de fidelidade. É isso que é o fruto do arrependimento. Então, de nada significa a gente pedir desculpa. A coisa que mais deve incomodar é, de fato, você se desculpar pelas coisas. A pergunta é, qual é o fruto do seu arrependimento? O que irritava João Batista nesse arrependimento dos fariseus? É que eles iam lá, pediam desculpa, falavam em voz alta, faziam um jejum, profetizavam e alguma coisa, blá, 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 faziam um sacrifício e continuava tendo a mesma vida. Não mudava nada. Eles não mostravam que eles se arrependeram. Não tinha fruto o arrependimento deles. E a palavra de Deus diz em João 15,16 o seguinte, eu vos escolhi para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É isso. O fruto do arrependimento ele deve ser algo que permanece. Se de fato somos arrependidos daquilo que fizemos, a pergunta é, você tem feito o contrário daquilo? A pergunta é, o seu comportamento, ela é o extremo daquilo? Eu me envergonhava muito de fazer tal coisa. Tá, mas você faz o contrário agora? É o contrário do seu comportamento? Nossa, como eu não gostava de fazer isso. Nossa, isso aqui é algo que eu não gostaria de fazer mais. Tá, mas você faz o contrário agora? Então, de nada vale você ter um arrependimento se isso não gera fruto de arrependimento. E nisso a gente vai ter um cara que é tão respeitado quanto Jesus pelos judeus, chamando a gente de uma coisa muito confortável, raça de víboras. É isso, porque isso é o que incomoda. E é isso que traz, é isso que compromete o crescimento, não somente o desenvolvimento da nossa família, o desenvolvimento do nosso trabalho, o desenvolvimento do nosso ministério, até mesmo o desenvolvimento da nossa igreja. É quando o nosso arrependimento ele acaba em nós. É quando o nosso arrependimento ele é simplesmente para a gente garantir a nossa salvação. Nesse caso, o nosso arrependimento ele é para garantir a nossa salvação e também a salvação dos demais. E aqui ele continua o texto, né? O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E aqui o fogo não é uma coisa boa. Eu os batizo com água para arrependimento,
Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo não é bom, tá, gente? Esse contexto aqui não é de um fogo bom. O que João Batista está dizendo é o seguinte, ó. Vocês batizaram na água, eu batizei vocês para se arrepender. Vocês se converteram? Então, assim, todo mundo que está aqui, acredito que teve uma decisão de conversão. Vocês se arrependeram. Só que vai ter um cara que vai vir, vai ter uma outra pessoa que não sou eu, que não foi a pessoa que batizou você, que não foi a pessoa que mergulhou você na água, vai vir uma outra pessoa que ela não vai vir ver se você se arrependeu. Ela vai vir ver se você deu fruto do arrependimento. Ela vai vir ver se serviu de alguma coisa você se arrepender. E ela vai vir para fazer duas coisas, te batizar ou com o Espírito Santo ou com fogo. E esse fogo não é bom. Tá? Esse fogo é o seguinte, aqui ó. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ela vai ser queimada. Então, o que a gente deve sentir com isso, né? Qual que é a reflexão em que a gente deve ter com isso? É que, de fato, a nossa busca, ela seja por dar fruto de arrependimento e que nós precisamos entender a palavra de Deus, vivê-la, ser ela encarnada, ser ela personificada, para que a gente não somente se arrependa, que não seja suficiente para a gente um egoísmo de achar, me arrependi, então eu serei salvo. Mas qual é o fruto, qual é o comportamento novo que isso está gerando? Certo? Quando a gente fala sobre conversão, a gente não para nessa conversão, a gente está andando de um lado contrário. Então, todas as coisas em que você se arrependeu na última semana, no último ano, na sua vida, qual foi o comportamento que substituiu isso? Nenhum, então você só se arrependeu. Agora você precisa saber que fruto de arrependimento eu vou dar. Certo? E quando a gente compreende isso, a gente vai entender que Jesus está falando muito sobre a questão interna disso. A diferença da lei e do que Jesus veio trazer é que a lei tratava o externo. E Jesus ele vem resolver o nosso interno, as nossas vontades, nossos desejos, e como que a gente se comporta com isso. E aqui, concluindo, né, eu quero concluir com uma palavra, né, de refrigério para a nossa alma. A sequência desse texto, João Batista, ele batiza Jesus. Então, Jesus ele estava aos 30 anos e ele vai começar o seu ministério. Ele vai iniciar o ministério dele na terra. A gente não sabe o que ele fez, né, dos 12 aos 30 anos. Existe um monte de coisa que se fala sobre isso, mas a gente não sabe o que aconteceu sobre isso. E eu acho que se a Bíblia não fala sobre isso é porque a gente não precisa saber e não é relevante a gente saber. Só que acontece uma coisa interessante aqui. No versículo 16 e o 17, e eu encerro aqui. No versículo 16 de Mateus 3, diz o seguinte: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado. O que Deus está fazendo com Jesus? Eu quero trazer duas reflexões a respeito disso. Primeira coisa, ele diz que ele ama Jesus, ele ama o filho dele e ele se agrada do filho dele. O que Jesus tinha feito até aquele momento? Nada. Que milagre Jesus tinha feito? Nenhum. Quanto tempo o ministério de Jesus tinha? Nada. O problema é que a gente acha que há alguma coisa que a gente vai fazer que vai agradar a Deus. Que vai ser o quanto do meu ministério vai ser grande que vai agradar a Deus. Que é o tamanho da igreja, o quão agradável a Deus é aquilo. Que é o tamanho do nosso trabalho, é o quão profissional eu sou naquilo. É o quanto eu fiz, é o quanto eu faço ou deixo de fazer. Mas o que está acontecendo aqui é que Deus está se agradando de Jesus pelo que Ele é. E não pelo que Ele fez. É indiferente para Deus. Porque o que faremos é simplesmente fruto da vontade dEle. É o que Ele irá permitir a gente fazer. É o que Ele irá permitir a gente ter acesso. A pergunta é, quem nós somos? Agrada a Deus? Se a gente não tivesse o ministério, se a gente estivesse nessa posição como Jesus, e a gente não tivesse nada para falar, não tivesse nenhum milagre para fazer, não tivesse nenhum trabalho entregue, não tivesse nada, nada. Jesus não tinha nada a mostrar ali para Deus. A única coisa que Ele tinha é quem Ele era. E o que Deus fala para Ele é: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Por quem Jesus era. E a segunda coisa com isso é, Jesus ele sai dali para ir para o deserto. Antes dele ir para o deserto, Deus ele fala para ele
este é meu filho amado a quem eu agrado. O que Deus está falando ali? Ele está alimentando o filho dele antes do filho dele sair de casa, antes do filho dele ir para a prova. Ele está dando ali para ele uma base de fé, para que ele pudesse enfrentar as adversidades. Essa é a função da igreja, essa é a função do ministério, essa é a função da palavra de Deus. É nos alimentar para enfrentar as dificuldades, é nos alimentar para enfrentar as tentações que enfrentaremos. Certo? Quando Jesus é tentado, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Qual era a palavra que vem da boca de Deus? Este é meu filho amado, a quem me agrada. Essa é a palavra que ele lembrou. E qual que é a pergunta que eu deixo, né? E qual que é a provocação que a gente deve ter? Como que nós temos alimentado as pessoas ao nosso redor? Como que o nosso irmão, nossa mãe, nosso pai, como que eles têm saído da nossa presença, da nossa casa, os nossos filhos, como que eles têm saído? Eles têm saído bem alimentados? Porque a saída de Jesus desse batismo, enfrentar o deserto, é a nossa representação todo dia que a gente acorda e enfrenta o mundo. A cada dia, a gente enfrenta o mal de cada dia. Em cada dia nós somos tentados, o tentador, ele é externo, o tentador, ele é sobrenatural. E como que nós temos lidado com isso? Sabe? Às vezes a gente trata a tentação como algo sobrenatural, a tentação ela é interna. O tentador que é sobrenatural, a tentação não é sobrenatural. É por isso que nós devemos colocar um alimento em substituição a ela, antes da gente conseguir ter contato com o tentador. E muitas vezes os nossos filhos, as pessoas da nossa casa, e muitas vezes nós mesmos temos ido para o deserto sem escutar a palavra de Deus. Sem buscar para que Deus diga para a gente, este é meu filho amado a quem me agrada. Quando a gente fala sobre devocional, sobre o nosso compromisso em ler a palavra de Deus, é porque nós iremos enfrentar desafios em que se a gente não tiver alimentado, a gente aceita o pão que o diabo amassou. É por isso que a gente aceita. Porque a gente não foi alimentado nisso. O nosso papel, enquanto cristão, é de que alimentemos as pessoas ao nosso redor. Em que nós sejamos fonte de alimento. Assim como Pedro e João foi. A palavra que ele deu para aquela pessoa e a razão dele profetizar é que ele estava alimentando aquele povo para que eles pudessem enfrentar os desafios. O quanto nós temos buscado de fato esse alimento e o quanto nós temos alimentado outras pessoas. As pessoas que não estão aqui, as pessoas que não frequentam a igreja, as pessoas que não têm contato com Deus, elas enfrentam o mundo sem alimento. Elas enfrentam um diabo oferecendo o pão, a riqueza e etc. com fome, sem ninguém ter dado uma palavra para ela. E será que nós não podemos ser a pessoa a dar essa palavra? Será que nós não podemos ser essa pessoa representante disso? Muitas vezes a gente vê, e principalmente dentro da nossa casa, às vezes a gente culpa a própria pessoa da nossa casa ao quê? A ter aceitado o alimento de fora de casa. Mas a pergunta é, foi alimentado antes? Antes de ir para o deserto, essa pessoa recebeu o pão dentro de casa? Essa é a pergunta que a gente tem que ter. Antes dessa pessoa enfrentar os outros cenários, nós tivemos esse papel de alimentar essa pessoa? Então que a gente seja convidado, né, a de fato representar isso. Isso é de fato o nosso fruto do arrependimento. É aquele que era pecador e hoje faz com que as pessoas se arrependam dos pecados. Esse é o nosso papel. É sermos o contrário daquilo que éramos. É ser, em vez de ser alguém que não tinha salvação, é hoje ser uma pessoa que pode levar a salvação a outras pessoas. Que as pessoas, a terem contato conosco, elas possam experimentar o que é o reino de Deus. Quando a palavra diz que o reino de Deus está próximo, não é porque ele irá vir, é porque ele está acessível. O reino de Deus está acessível. E por que ele está próximo? Ele está próximo porque nós estamos aqui. Senão não temos papel de estar na terra. A gente só está na terra para que a gente possa ser uma amostra grátis, um teste grátis ali, um test drive do que será o reino de Deus. Então que a gente assuma esse compromisso, que a gente assuma essa responsabilidade de não somente nos satisfazermos com estarmos arrependidos ou recebermos nosso perdão, mas é o seguinte, Pai, eu fui perdoado. Qual comportamento eu devo ter daqui para frente? O que eu farei em contramão a isso? Como eu posso ensinar alguém, como eu posso curar alguém naquilo que eu fui ferido? Não busque somente ser curado naquilo, mas busque também conseguir levar cura através daquilo. Certo? Não seja somente um fariseu em que a palavra entra nele, ele fica satisfeito com aquilo e ali acaba o ministério dele. Nosso ministério não é para isso. Amém?